Quero cumprimentar a cada um com a graça e a paz do Senhor. Os que recebem, digam amém. Nós estamos com muitas pessoas conosco nesta noite, muitos visitantes. Queremos dizer que são bem-vindos aqui para cultuar a Deus conosco. Hoje, com a graça de Deus, hoje tivemos um dia muito bonito aqui em Umuarama, né? Acho que um dos dias mais lindos, fresco, quase que não tinha calor, dia lindo. Feriado, os irmãos estão descansando, outros viajaram, né, também por causa desses feriados. E você que veio de fora, está conosco hoje aqui, você é muito bem-vindo, convidamos para estar nos demais cultos da igreja. Vamos ver se nós conseguimos terminar hoje esse estudo sobre bênçãos e maldições, para que na próxima quinta-feira, aí sim, nós vamos fazer uma oração de quebra, de renúncia, de anulação, aniquilamento de todas essas coisas nas nossas vidas, na vida dos nossos descendentes e na vida também dos nossos ascendentes, ou seja, os nossos pais, filhos e os nossos ascendentes, pais, avós, bisavós, desfazer essas obras, para que você então possa crescer. Uma vez eu perguntei, orando ao Senhor, eu perguntei por que é que os crentes não crescem, alguns crentes não crescem. E a resposta que eu tive, que o Senhor me deu, o Espírito Santo falou ao meu espírito, é porque essas pessoas, elas não são libertas. Para você crescer, você precisa ser liberto. Para você crescer, você precisa ser liberto. É por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade. Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade vos libertará. Uma coisa é salvação e outra é libertação. Tem muitos pastores, líderes, que não entendem assim. Eles entendem que uma vez salvo, instantaneamente você está liberto. Irmãos, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia nos dá base para entender diferentemente. E tem mais, a experiência nos mostra que quando uma pessoa é liberta, ela cresce espiritualmente. Mas enquanto ela não for liberta, ela fica naquele sobe e desce, naquele vai e vem. Tem hora que está lá no monte, tem hora que está lá no vale, e a sua vida ela não é um crescendo de glória em glória, de degrau em degrau, até que ela seja liberta. E depois que ela for liberta, se ela não voltar a abrir portas para o inimigo, ela permanecerá liberta. Por isso é que Jesus diz: verdadeiramente sereis livres. Só você pode reverter essa libertação. Sabia disso? E eu quero falar mais tarde sobre isso. Amados, nós estamos então ministrando sobre bênçãos e maldições. Deuteronômio, capítulo 11. Abra sua Bíblia rapidamente. Nós vamos ler para reiniciar esse estudo. Deuteronômio, capítulo 11. A partir do versículo 26 e o versículo 27 e 28, até a metade do versículo 28, diz assim: Deus falando através do seu servo Moisés, ele diz: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então a bênção está condicionada ao que mesmo? A obediência à palavra de Deus. Versículo 28. Porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Então a maldição ela vem pela desobediência e a bênção vem pela obediência. Obediência a Deus e a sua palavra. E nós estamos vendo que as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, elas falam muitas vezes, como foi dado o testemunho hoje aqui pela irmã Sueli, né, por não conhecer a palavra de Deus, elas liberam a palavra de maldição. E a palavra de maldição se cumpre. Por quê?
Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, você já aprendeu isso comigo ao longo de várias ministrações anteriores a essa, que a morte e a vida, a bênção e a maldição estão no poder da língua, estão no poder da palavra que nós falamos. E aquele que bem administra a sua língua comerá do seu fruto, mas aquele que mal administra, contrário senso, vai colher do seu fruto também. Tudo vai depender do que nós falamos. Então são duas coisas, irmãos. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, aprendemos como falar a palavra de Deus e praticamos, pomos em prática, o resultado é bênção. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus ou não tomamos conhecimento dela e falamos segundo os padrões do diabo, que é o padrão do mundo, ele vai nos levar a falar a palavra errada, a palavra de maldição, e o resultado é que nós vamos colher o que nós falarmos. Não adianta você dizer, o culpado é o diabo, Senhor, foi ele que me levou a fazer isso. Não, você tem o livre-arbítrio. Eu conheço muitas pessoas que não têm Jesus Cristo como seu Senhor, não nasceram de novo, mas são cuidadosos com essas coisas, e o resultado é que eles vivem também debaixo de bênção, ou seja, eles não liberam palavras de maldição. Por quê? Porque tem certos temor de Deus no seu coração, ainda que não conheça em profundidade a palavra de Deus. O temor de Deus está no seu coração. E nós estávamos falando, na última quinta-feira, nós falamos sobre várias coisas, espíritos familiares, nós estávamos falando sobre espíritos familiares que atuam, por exemplo, na destruição de lares, promovendo a separação, divórcio. Nós falamos de espíritos familiares que acompanham gerações, promovendo o alcoolismo. E algumas pessoas, depois da ministração, vieram falar comigo, pastor, isso que o senhor falou hoje é uma pura verdade. Meu avô é assim, meu pai era assim, e aí foi contando, eu também, dado ao alcoolismo. Isso vem de gerações, pessoas que têm as suas vidas destruídas, as suas famílias destruídas por causa do alcoolismo. Outras pessoas que têm fraqueza mental, perturbação mental e até mesmo loucura, têm traumas, medos, inseguranças, incertezas. São todas essas coisas, irmãos, ocasionadas por espíritos familiares. Espíritos familiares. E nós paramos quando estávamos falando de doenças. Nós mencionamos doenças e falamos alguma coisa sobre doenças e lembramos aos irmãos de Isaías 53, quando profeticamente foi profetizado acerca de Jesus 750 anos antes de Jesus nascer. No versículo 4 de Isaías 53 está escrito que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, eu estou citando de cor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aquilo já está feito, já estava feito antes de Jesus encarnar. Lembre-se que Deus é eterno, não há tempo para Deus, não há tempo para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus veio na plenitude dos tempos e cumpriu essa profecia. Então nós não precisamos ficar doentes, nós não precisamos viver uma vida de doenças. Nós não precisamos, basta que você creia e rejeite o mal e as doenças vão sair do seu corpo. Que você pratique. Você vai ver daqui mais um pouco, quando eu falar mais profundamente aqui sobre as maldições da lei, você vai ver que as bênçãos e as maldições estavam lá na lei. E uma das maldições da lei era a doença. Vários tipos de doenças. Eu quero até te desafiar, desde já, você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 28 e dobrar a página da sua Bíblia. Não vai ler agora não, você vai abrir em Deuteronômio 28 e dobrar a página de uma tal maneira que fique uma pontinha para fora para você não esquecer, quem sabe, porque eu quero que você leia todo esse capítulo. São muitos versículos, se eu não me engano, são 68 versículos, se não me engano, são 68 versículos. 14 deles falam sobre bênçãos e 54 falam sobre maldições.
Que coisa terrível, 54. Porque Deus foi detalhando ali as maldições que viriam por causa da desobediência. E depois eu quero que você leia em casa para você se inteirar. O que é que Deus fala? Quais são as bênçãos e quais são as maldições da lei? Agora lembre-se, se você está em Cristo, Cristo nos resgatou das maldições da lei. Você não precisa sofrer essas maldições. Amém? Mas precisa estar em Cristo. E mais do que estar em Cristo, obedecer a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus. E aí você vai ficar livre dessas maldições. Por quê? Porque verdadeiramente Jesus Cristo tomou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças. Você está entendendo? Que maravilha que é a palavra de Deus. Mas as doenças estão aí. Nós tínhamos falado sobre o câncer, né, que é uma enfermidade que nós consideramos maligna. Quando oramos em relação a alguém que tem algum câncer de qualquer tipo, nós pastores aqui da igreja, costumamos amaldiçoar aquela doença para que ela morra, aquelas células cancerígenas para que morram, né, para que desapareça aquilo do corpo da pessoa. E eu disse aos irmãos que um médico russo, há um tempo atrás, e isso foi antes daquela abertura, esse médico não é cristão, ele fez uma pesquisa e publicou numa revista científica uma conclusão controvertida, na qual ele chegou à conclusão de que o câncer era uma doença hereditária. Eu sei que esta é uma conclusão muito controvertida, e nós paramos quando estávamos falando aí. Irmãos, eu quero falar também hoje, da sequência nisso, espíritos familiares de prostituição. De prostituição. São os demônios de algumas castas especializadas em agir nesta área da sexualidade. São os demônios conhecidos como pomba-gira, o demônio conhecido como Kundalini, Zé Pilintra. Zé Pilintra age tanto na bebida como também no sexo. Essas castas de demônios, talvez você já tenha ouvido falar desses nomes. Eu quero dizer para você que são demônios muito fortes, que entram nas pessoas e que dominam a sexualidade das pessoas, deixam as pessoas descontroladas sexualmente. Por exemplo, Deus fala, irmãos, mais de 300 vezes na sua palavra que o sexo só deve ser praticado dentro do casamento. Deus criou o sexo, foi uma criação divina. Com o pecado, Satanás deturpou o sexo. Mas a criação é divina. Agora, Deus proibiu o sexo fora do casamento. Por quê? Ele tem uma razão para isso. A Bíblia ensina que quando o homem e uma mulher se unem num ato sexual, os dois se tornam uma só carne. E nesse momento, os demônios que estão na mulher, vamos dizer que ela seja uma prostituta, que foi lá naqueles centros e lá recebeu banhos, passes, incorporou demônios para se tornar mais apetitosa, mais desejável. Os demônios que estão nela têm o direito legal de passar para o corpo do homem, porque os dois se tornam naquele momento uma só carne. E ele passa para o corpo do homem. Eu conheci e conheço, hoje não tem muito contato, mas há anos atrás tinha muito contatos assim, com pessoas fora do relacionamento da igreja, né? E conhecia homens que só falavam de sexo, sexo, sexo. Hoje eu discerno rapidamente essa pessoa, ela tem um demônio, talvez um pomba-gira, talvez um Kundalini, um Zé Pilintra, sei lá, um demônio agindo nela. Ela só fala em sexo, só vê sexo, ela não se satisfaz, porque o demônio não se satisfaz no ato sexual usando o corpo daquela pessoa. E aquele homem, então, depois tem um relacionamento com a mulher dele, e o demônio entra no corpo da mulher, e a mulher fica toda descontrolada, e também vai procurar sexo para fora. Daqui um pouco nós temos uma tragédia, uma morte, uma violência, essas desgraças que é a obra do diabo de roubar, matar e destruir.